Amados, vocês têm entendido o que o Senhor quer fazer no meio da sua igreja? E eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Que o Senhor só pode operar quando a igreja entender o que é o nível de unidade. Toda hora eu estou trupicando aqui, ó, o sapato. Que não é uma pessoa sozinha, que não é um grupinho sozinho, no individualismo, que nós vamos alcançar algum lugar, que nós vamos chegar, mas é quando a igreja entender o que é viver a unidade no Senhor. Você sabia que na sua igreja tem oração de terça-feira? Que dia? Terça-feira. E eu vou dizer algo para você, não tem ninguém aqui. Uau! Que horas? Não. Tem pessoas humildes, pessoas que querem ver o derramar do Senhor, o operar do Senhor neste lugar, que tem a sede de ver o Senhor transformar, mas ninguém sozinho consegue fazer nada. E aí nós dizemos um para os outros, ó, eu estou com você. Não é sobre isso a minha pregação. Eu estou com você. Ó, pode contar comigo. Nós somos um em Cristo. Mas na hora da batalha, na hora da guerra, na hora de... sei de nada. Não sei nem o que estão falando. Nós, como igreja, precisamos ser intercessores, precisamos orar. Será que eu posso falar, Deus? Nós gastamos tempo com tantas outras coisas. Nós recebemos tantos convites para festas, para churrascos. A casa do meu pai, quase todo final de semana, é uma festa da família. É churrasco, é não sei o quê. Quando nós somos convidados a ir em alguma festa, em algum lugar, uau, nós nos dispomos, nós fazemos, nós vamos, nós ajudamos, Aí quando o Senhor diz assim, igreja, vamos se levantar para a batalha, vamos guerrear, ei, eu tenho promessas para entregar neste lugar, eu tenho promessas para fazer neste lugar. Você precisa orar, igreja, você precisa orar e não é na sua casa sozinho. Eu sei que você ora em nome de Jesus na sua casa, mas não é sozinho. Nas batalhas, o povo de Israel não vencia uma batalha sozinhos, porque eles clamavam ao Senhor, eles buscavam o direcionamento de Deus para ir para a guerra. Enquanto eu e você, guarde isso no seu coração, nós temos tempo, oportunidade, ninguém nos persegue. As portas da igreja estão abertas para se juntar, para se orar, para se buscar a presença dEle. E nós temos esse privilégio e não fazemos, porque preferimos outras coisas. E isso aqui não é indireta para um, não é indireta para outro. Isso aqui é para mim e para você. Se nós queremos viver o sobrenatural, se nós queremos viver as promessas do Senhor, nós como igreja precisamos nos unir em um só corpo, em uma só voz, clamando ao Senhor. Eu sei que todo mundo trabalha.
Eu sei que todo mundo tem os seus dias corridos, a sua vida corrida. Eu sei disso. Todos nós temos. Mas se eu e você não sacrificarmos, hoje que nós podemos sacrificar algo, para ver o poder de Deus, para ver a glória do Senhor descer, nós não fazemos. Imagine quando chegar as perseguições, porque você acha que a igreja vai viver com as portas abertas, da forma que está, só um milagre do Senhor, porque daqui a pouco, nós não sabemos, mas lá em Brasília, lá no Senado, eles tramam dia e noite contra a igreja do Senhor, para fechar igrejas. Você sabia disso? E aonde estão os filhos de Deus para orar, para interceder, para fazer a diferença nesta nação, para fazer a vontade de Deus? Amados, isso aqui é para mim e para você. Nós precisamos nos dispor para viver a vontade do Senhor, o milagre do Senhor. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Eu e você não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vem para mim e para você. Nós sabemos que o Senhor virá, mas eu não sei a hora que o Senhor virá. E deixa eu te dizer uma coisa: será que eu e você estamos preparados para a volta do Senhor, para as nossas vidas? Eu convivi com um homem durante 40 e poucos anos. E este homem sempre foi um homem sonhador. Este homem sempre foi um homem. E os sonhos dele eram sonhos loucos, que muitas vezes as pessoas nem davam muito crédito para os sonhos que ele tinha. Mas eram sonhos, porque ele cria, ele acreditava. E até o último instante da vida dele, eu vi e eu ouvi este homem orando. No dia da sua pior fase. Um dia antes, ou na madrugada antes, do Senhor recolher. Eu vi esse homem orando, segurado na minha mão, e orando e adorando ao Senhor. Até o último instante de suspiro da vida dele. Em nenhum momento eu vi ele desistir de buscar a face do Senhor, porque ele dizia: eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto, Senhor, o dia que o Senhor quiser, eu estou pronto. Será que eu e você temos a coragem de dizer isso para o Senhor? Eu estou pronta, Senhor. Que hoje, que você não pegue isso como: a apóstola está brava, dando bronca. Não, nada a ver. Nada a ver, mas tudo a ver. Deus tem pressa em realizar as suas promessas. Deus tem pressa em fazer, em se cumprir. Tem uma pessoa que vai para o monte. Quantas pessoas vai para o monte? Poucas. Na época que eu me converti, era tanta sede de buscar a presença de Deus, que não tinha dia, não tinha hora. A gente fazia campanha, dia de semana, mas ninguém trabalhava, todo mundo trabalhava. Nós fazíamos campanha nos montes, porque nós queríamos ver a glória de Deus sendo derramada. Nós pagávamos um preço de oração nos montes, nós pagávamos um preço de oração. E ainda tinha, de manhã, escola dominical.
E não tinha desculpa para não estar. Eu morava aqui. Nós morávamos aqui, nós íamos daqui para a Vila Piauí. Para receber, para aprender do Senhor. E muitas vezes, depois do monte, no outro dia eu tinha que acordar cedo e ir para a igreja. E nós levantávamos e íamos para a igreja. Porque nós queríamos aprender e viver mais de Deus. Igreja, hoje nós temos tudo nas nossas mãos. E ao mesmo tempo nós não temos nada. Porque nós trocamos a presença de Deus pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da vida. É muito bom, é gostoso viajar. Não estou dizendo para você não viajar, não estou dizendo para você não se reunir com a sua família, porque nós nos reunimos todo sábado. Eu não estou dizendo para você não sair com seus filhos, com a sua família, não é isso. Você tem que ter um tempo, sim. Você tem que ter descanso. Hoje o nosso devocional falava sobre o descanso. Nós precisamos descansar a nossa mente. Nós precisamos sair. Nós precisamos sair de um ambiente e buscar em outro lugar o descanso no Senhor. Eu não estou dizendo em outra igreja, em outro lugar, eu estou dizendo você ir passear com a sua família, você ir descansar em outro ambiente e ouvir Deus falar, porque Deus fala. Não importa onde você esteja, Deus fala. Está na hora de nós despertarmos e acordarmos, pararmos de darmos desculpas para o Senhor. Pararmos de viver dando desculpas. Ah, eu não vou porque eu não gosto de fulano que prega. Ah, eu não vou porque eu não gosto de fulano que não sei o quê. Ah, eu não vou porque eu não... Ei! Deus não perguntou. Deus mandou você se unir. E Deus não disse que você iria se unir com pessoas iguais a você somente, mas com pessoas de diferentes ideias. Aqui ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua personalidade, a sua essência, ninguém é igual a ninguém, e não é isso, o Senhor nos fez diferentes uns dos outros. Eu não sou igual a minha irmã, embora nos parecemos, mas eu não sou igual a ela, ela não é igual a mim, e vice-versa. Mas o Senhor, Ele traz uma unidade para o corpo e nos ensina que nós, como servos do Senhor, precisamos caminhar em unidade um com os outros, com as nossas diferenças, com as nossas ideias diferentes, mas para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome dEle, que nós devemos exaltar. Aleluias. Eu queria que você abrisse em Números 21, 17. Agora nós não podemos nos reunir. Ei, para com isso. Você não é criança. Seja maduro, madura na presença do Senhor. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para buscar, há tempo para se divertir, há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Então você vai ter o seu tempo de descanso, você vai ter o seu tempo de reunião com seus amigos, com a sua família, com os seus, isso é muito bom, aleluias. Diz assim, eu vou ler só o 17. Então Israel cantou este cântico. Sobe, poço, e vós cantai dele. Então Israel cantou este cântico. Sobe, poço, e vós cantai dele. Nós estamos aqui falando de Números 21, 17. Mas eu quero primeiro falar sobre Êxodo 3, que diz que aonde Deus ele mudou a história de uma nação, que são 430 anos debaixo de uma opressão, que eles estavam vivendo debaixo de uma opressão, uma nação eleita, propriedade peculiar de Deus, é uma nação que Deus havia feito uma promessa,
E aqui fala de promessa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão e faz uma promessa. E diz para ele: Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mandar, que eu te mostrar. Deus tinha uma promessa para Abraão. E percebe que Abraão precisava viver 2 desligamentos. Primeiro, ele precisava se desligar geograficamente. E depois, familiar. Ele precisava se desligar de 2 geografias. E Deus está dizendo para Abraão: a geografia que você está não comporta o que você vai carregar. Mas Deus também está dizendo a Abraão que ao seu redor não vai conseguir, que quem está ao seu redor não vai conseguir entender aquilo que eu vou fazer na tua história. Aleluias. Então, sai da tua terra, o Senhor diz para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão sabia o lugar que o Senhor determinou para ele? Não. O Senhor só disse: sai do meio da sua geografia, da sua família, da sua parentela, sai da sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, ele tinha uma promessa, e Abraão é o primeiro homem que vai peregrinar debaixo de uma palavra profética. E a palavra dizia que ele seria pai de uma nação, que ele seria pai de uma grande nação. Eu não vou entrar em detalhes porque você conhece a história de Abraão, mas a palavra diz que ele seria um pai de uma grande nação. E Abraão é o primeiro homem a encontrar o poço. O poço que tinha o nome de Betseba. Deus está dizendo para Abraão: anda comigo, que eu tenho, um poço preparado para você. Anda comigo, Abraão, porque eu tenho algo preparado para você. Eu tenho um poço para você. Abraão, ainda que você não saiba para onde você vai, ainda que você ande direcionado por uma palavra, eu sempre vou preparar um poço. O Senhor estava dizendo para Abraão: eu sempre vou preparar um poço, ainda que você ande direcionado pela palavra. E domingo nós falamos: quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra, quem tem uma promessa, tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Porque o poço fala de sobrevivência, o poço fala de suprimento. Tem alguém aqui nesta noite para receber? Tem alguém aqui nesta noite? Deus está dizendo: eu tenho uma promessa. E para quem eu tenho uma promessa, eu tenho um poço. Para quem eu tenho uma promessa, eu tenho um poço. E Abraão vai ser o primeiro homem da história a ter um poço, a viver do poço, a sobreviver através do poço. E a palavra vai dizer que quando ele despede de Agar, em Gênesis 21, porque Sara não quer que Agar viva a mesma condição que ela. Então Abraão dá para Agar um odre com água, e o texto vai dizer que ela está caminhando no deserto,
E a água acaba, e ela coloca o menino debaixo de uma árvore, no deserto, porque a água acaba, e ela coloca o menino debaixo de uma árvore, e ela está dizendo, porque eu não vou ver o menino morrer, eu não vou ver ele morrer. Ela não estava abandonando, Agar não estava abandonando o seu filho, mas ela não queria ver o seu filho morrer. E ela está dizendo, acabou o recurso, acabou a água que tinha no odre. Como é que eu vou manter este menino vivo? Como é que eu vou fazer para manter este menino vivo? Aí a palavra diz que o anjo do Senhor se apresenta e diz assim para Agar, aleluias, levanta-te e toma o menino pela mão. No meio do deserto, Deus manda um anjo para falar com Agar. Levanta e toma o menino pela mão. E a Bíblia diz que enquanto ela levantava, o anjo lhe abriu os olhos. O que o anjo fez? Abriu os olhos de quem? De Agar. E ela viu o quê? Um poço. Até então ela estava no deserto e ela não via nada ao seu redor. Ela não via nada. Ela só esperava a morte do seu filho e a dela. E o Senhor envia o anjo toca sobre os olhos dela e faz com que ela enxergue um poço. E nesta noite eu estou falando para alguém que está debaixo de uma promessa, que está caminhando alguns minutos, olhando e dizendo, acabou a água do odre, mas Deus te trouxe nesta noite, para dizer, eu vou abrir os seus olhos, porque tem providência para você. Eu vou abrir os seus olhos e você vai enxergar a minha providência. Porque eu tenho milagre, porque eu tenho milagres para operar na tua vida neste lugar. Tempo de sobrevivência. Diz o Senhor, tempo de sobrevivência. E Abraão encontra o poço, e Abraão vai viver do poço. Nesses últimos meses, Deus tem falado comigo sobre poços. Água significa cura, significa providência, significa milagre. A sede do Senhor. E nesta noite eu quero falar sobre um poço novo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Sobre um poço novo que o Senhor tem para desvendar neste lugar, para nos dar neste lugar, um tempo novo. Aleluias, aleluias. Eu não sei se você sabia, mas este mês é um mês em que nós comemoramos o aniversário da igreja. Eu não me lembro, 28 anos, 29 anos atrás, eu não me lembro. E Deus hoje me disse, eu tenho um novo poço. Eu tenho um novo poço para você. Eu tenho um novo poço para a igreja. E depois de alguns anos, Deus está dizendo, eu tenho uma ordem para você ir para o poço.
Eu tenho uma ordem para você ir para o poço. Aleluias. E Abraão, ele encontrou o poço. Abraão sobreviveu por causa do poço. E chega o tempo de Isaac. Porque se Abraão, Deus fez promessa, Isaac, Deus vai cumprir a promessa. Mas quando chega o tempo de Isaac, alguém havia entulhado o poço. E o poço que Abraão encontra, Isaac tem que desentulhar. Abraão, ele encontra o poço e sobrevive do poço. Mas quando chega a hora de viver a promessa, o poço está entulhado. E eu quero falar sobre algumas fases da igreja. Alguém chegou alguns anos atrás em Perus e encontrou um poço. Talvez teve uma fase que alguém precisou se levantar porque o inimigo tentou entulhar o poço. Mas para cada tentativa do inimigo, tem um Isaac para se levantar, para dizer: eu vou desentulhar o poço, rabachurianda, labachou. E você só tem que dizer para o diabo: você não vai entulhar. Você não vai entulhar o poço. O poço que o meu pai encontrou, você não vai entulhar. Você não vai entulhar o poço que o meu pai encontrou. Alguém chegou aqui há 28 anos atrás, porque saiu em direção a uma palavra. E a palavra foi direcionada: vá, que eu te darei o poço. Vai, sai do meio da tua parentela, sai da sua geografia, porque eu vou te dar, eu te darei um poço. Aleluias. E alguns anos se passaram, e teve um tempo que quem chegava não conseguia enxergar o poço, que era tão falado, que não conseguia ver o poço, que foi tão dito, que foi Deus que mandou. E a quem chega, teve que pôr a mão, teve que ter força. Teve que chegar um tempo que alguém tem que desentulhar aquilo que era promessa. E eu não sei qual foi o período que a igreja teve que colocar a mão na massa e dizer assim: eu não vou deixar entulhar a promessa que Deus fez. E eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor me disse: eu não vou rabachuriando alabás. Declara com a sua boca, igreja: eu não vou deixar entulhar a promessa que o Senhor me fez, a promessa que o Senhor me deu. Eu não vou deixar entulhar a promessa que você fez, Pai. Aleluia. E se você está aqui hoje, nesta noite, me ouvindo, é porque alguém teve coragem de ser Isaac. Alguém teve coragem de dizer: não vai morrer, não vai parar, o poço não vai parar de brotar. E eu preciso levantar. E eu preciso lembrar alguém que, se você chegou agora, não se preocupe, porque
Alguém já desentulhou o poço. Deus está dizendo: o poço não vai ser entulhado. Não se preocupe, você que está chegando agora, porque o poço já foi desentulhado. O poço já foi desentulhado. Vai brotar, não vai morrer, igreja, vai brotar. Aleluias. Tem uma criança aí cheia da glória de Deus. Se o povo não dá glória, Deus levanta os seus adoradores para dar glória a Deus. Aleluias. Abraão, ele encontra o poço. Isaac desentulhou. Abraão, Deus fez promessa. E Isaac, Deus cumpre a promessa. E Jacó, Deus vai selar a promessa. Eu estou falando aqui dos patriarcas de Isaac, que tem o cumprimento da promessa. E em Jacó, Deus está selando a promessa. Porque Gênesis, no capítulo 50, eu termino dizendo assim: e morreu Jacó, mas embalsamaram Israel. Sabe o que quer dizer isso? É Deus dizendo: a história de Jacó não será tão lembrada como a história de Israel. Porque Jacó era apenas um processo de transformação, mas Israel era a transformação do próprio Deus. Era o próprio Deus transformando Israel. E Deus está levantando uma geração para dizer assim: Jacó corre atrás de herança, mas Israel deixa legado. Aleluias, aleluias. Deus está dizendo, após o entulhar do poço, Deus levantou uma geração que entendeu que não é herança, é legado. Não é herança, é legado. Quem não entendeu a diferença entre herança e legado, briga por qualquer coisa. Há uma confusão por qualquer coisa, fúteis. Mas quem entende o que Deus quer preservar, não é herança, é legado. O que o Senhor quer preservar neste lugar, não é a herança que foi deixada, mas é um legado. O legado, ele continua vivendo dependência de poço. O legado, ele continua vivendo dependência do poço. E Jacó vai fazer a história. E a história de Jacó começa aonde? A história de Jacó começa num poço. Ele sai da casa dos seus pais, na beira de um poço, que ele conhece a sua amada, a Raquel. E é Jacó fugindo. É o Jacó sem saber como seria o seu futuro, que se senta num poço. Naquele poço Deus manda a sua história, Deus muda a sua história. É no poço que o Senhor quer mudar a tua história, assim como Ele mudou a história de Jacó. Poço que alguém encontrou, o poço que alguém entulhou, agora é o poço que vai apontar para a mudança de história. É um poço que vai apontar para a mudança de história. Abraão, Isaac, Jacó e José. O pai encontra, o filho desentulha, o neto muda a história e o bisneto é jogado no poço. São 4 fases. E o Senhor me diz
que são 4 fases. O pai encontra o poço, o filho desentulha, o neto muda a história, Jacó, e o bisneto é jogado no poço. São 4 fases da ágape. São 4 fases que a ágape passou. Mas o Senhor me dizia hoje que nós estamos indo para a 5ª fase. Que a igreja do Senhor, que a ágape está indo para a 5ª fase. Rabachurianda, labassuri, canta, labachou. E Abraão encontrou Isaac. Isaac desentulhou. Jacó muda a história. E José é lançado. Eu quero que você guarde isso, que você grave isso. Abraão encontrou o poço. Isaac desentulhou. Jacó mudou a história. E José é lançado no poço. O mesmo poço que alguém encontra para viver a sobrevivência, o outro precisou ter força para desentulhar. O mesmo poço que alguém desentulhou, alguém que estava fugindo, tem a sua história mudada. Mas agora o menino sonhador não sobrevive do poço, ele é jogado no poço. Só que o poço que Deus deu a Abraão, o poço que Deus entrega para esta igreja, não foi preparado para matar sonho de ninguém. O poço que o Senhor nos entrega não foi preparado para matar sonho de ninguém. A igreja pode até ter passado por uma fase difícil, ou está passando por essa fase difícil. Que alguém disse, ou alguém está dizendo, agora foi lançado no poço. Agora a igreja acaba. Agora a igreja não permanece. Agora a pastora desiste. Aí vem Deus dizer, agora que eu levanto os sonhadores. Talvez você não saiba. Talvez você não saiba. Mas esses 4 meses, quase 4 meses, nos primeiros meses, por onde eu passava, mercado, as pessoas não vinham até mim, mas as pessoas iam até a minha nora e dizia para ela, e agora? O que vai ser? O que vocês vão fazer? Quem vai assumir a igreja? Quem? Fulano já assumiu? Fulano... E eu do lado. E sabe o que a minha nora dizia? Quem está assumindo a igreja é a apóstola, levando o legado do apóstolo. Como assim? Como assim? E quantas vezes, talvez a pessoa nem saiba, mas a boca dela era usada para ferir. Como se uma mulher não tivesse a capacidade de levar um legado. Como se uma mulher não tivesse a capacidade de exercer um chamado de Deus. E eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor levanta sonhadores para sonhar junto comigo aquilo que o Senhor já prometeu,
A promessa que o Senhor fez lá atrás. Orabachurianda, labassuricanta, labachou. O Senhor levanta uma geração de sonhadores, de pessoas sonhadoras. E eu estava lembrando de um louvor que diz: e quantas vezes eu cantei e não entendia. Quem tem promessa de Deus não morre. E hoje, eu falei: uau, Deus. Porque eu cantava, mas eu achava, quem tem promessa não vai morrer agora. Quem tem promessa não morre. Mas tem a fé de Abraão. Realmente, quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre, mas vive eternamente com o Senhor. Quem tem promessa não morre. E é sobre isso, o Senhor não quer que a sua promessa morra no nosso coração. A promessa está mais viva ainda do que nunca dentro de mim. Eu carrego uma promessa, eu carrego um legado, talvez para muitas pessoas é difícil olhar para uma mulher, porque uma mulher é frágil, porque muitas vezes, não sei se eu posso dizer isso, acho que é melhor não. Eu quero dizer algo para você. O sonho nunca vai morrer, porque nós não estamos buscando uma herança, nós estamos carregando um legado de alguém que sonhava, um legado de alguém que acreditava, um legado é esse legado que nós estamos carregando neste lugar. E eu entendi que quem tem promessa de Deus não morre. Quem sonha não morre. Quem sonha diante do poço, diante da dificuldade, vai cantar, vai adorar, vai buscar, porque poço é fonte, porque poço é promessa, porque poço é milagre, aleluias, aleluias. E eu creio que tem pessoas sonhadoras aqui nesta noite, que tem pessoas que sonham com este lugar, que tem pessoas que sonham com a promessa do Senhor. E eu me lembrei das promessas, e eu me lembrei das coisas loucas que o meu esposo sonhava. Eu não vou dizer agora, mas nós estamos orando por algo, e no tempo certo, nós vamos dizer. São poucas pessoas que sabem, porque um dia meu esposo começou a orar por um lugar. Um dia o Senhor deu um lugar para ele e disse: ore por isso, ore por este lugar. E essa promessa não morreu. Essa promessa não morreu, ela está mais viva do que nunca. Porque eu creio
Eu creio que o Senhor está preparando algo grande. Eu sei que o Senhor está preparando um lugar. Eu sei que o Senhor está preparando a sua promessa para que nós vivemos a promessa dEle. Talvez hoje você não esteja entendendo nada, mas a promessa ela continua. O legado ele continua. E eu quero dizer para você que você vai ver o que o Senhor vai fazer neste lugar. Você vai ver aquilo que o Senhor vai liberar sobre este lugar. É sobrenatural. E eu não estou falando de dependência de homens, de promessa de homens. Eu estou falando de promessa do próprio Deus. Promessa daquele que vive. Aleluias, aleluias, aleluias. E alguém diz, foi lançado no poço, agora morre, agora acaba. Porque o luto de alguém diz, agora acaba. Alguém olhou e disse, não vai permanecer. E Deus olhou para aquele e disse, não sabe de nada, inocente. Deus olha para a situação e diz assim, é agora que eu levanto sonhadores. É agora que eu levanto pessoas sonhadoras. Eu estou pregando para uma geração que não chegou aqui por acaso. Eu estou falando para uma geração que Abraão encontrou, Isaac desentulhou e Jacó mudou a história. E José se levanta para sonhar. É uma geração que se levanta para sonhar. Uma geração aleluias. E sabe o que é terrível? É que ele foi lançado no poço. Alguns de cisterna. E ele é vendido. E todo mundo conhece a história de José. O menino sonhador vai para o palácio. O menino sonhador, ele vira governador. A história, a história não vai acabar. E Deus olha e diz para a igreja, vai governar. A igreja vai governar. A igreja do Senhor vai governar. Quem era José? Um sonhador. E ele foi governador. Ele governou. O Senhor tem uma palavra de governo sobre esta igreja. O Senhor tem uma palavra liberada sobre governo. Aleluias. E a história. Agora acaba. E Deus olha e diz, eu vou dar governo. Eu vou dar governo. Quem pensou que ia acabar? Quem pensou que ia fechar? Quem pensou? O Senhor diz, agora eu vou dar governo. Aleluias. Que você possa buscar o batismo do Espírito Santo. Que você possa orar em línguas. Que você possa abrir a sua boca. José está governando. Antes de Jacó morrer, ele presenteia os seus filhos. E aí José, Jacó dá um poço de presente para ele, para José. E José é levado ao governo. Todo mundo sabe, conhece a história. Que os irmãos foram pegar alimentos e não reconheceram José. Mas José havia reconhecido os seus irmãos. Talvez quem fere não lembra o rosto, mas quem é ferido vive o governo, a glória de Deus. Quem é ferido vive o governo, vive a glória de Deus.
Usa rabachurianda labachou. E Deus, Ele permite algumas coisas. Arabassurianda labas. E José, ele está dizendo: o poço que vocês me jogaram só serviu para ser quem eu sou hoje. O levante que teve que sobrevir sobre mim me fez ainda mais forte. O que me aconteceu me fez ainda mais forte. E sabe o que José está falando, está fazendo? Quando ele tira o turbante, ele está dizendo para os irmãos: o que vocês fizeram comigo não mudou a minha essência. Eu sou José. Eu sou José. O que vocês fizeram comigo não mudaram a minha essência. Os irmãos estão apavorados. E José olha para eles e diz assim: estão com medo? Não precisa ter medo, eu estou sarado. Eu estou sarado. Eu entendi que todo o processo foi para me preparar para abençoar. Todo o processo que nós passamos foi para aprender a não amaldiçoar, mas sim a abençoar. Talvez se levantaram contra a sua vida com calúnias, com fofocas, com coisas, dizendo coisas ao seu respeito. Mas o Senhor Deus está te preparando ainda para você cuidar de pessoas. Não importa o que fizeram. Eu levanto você para cuidar de pessoas. Eu levanto você com o amor do Senhor. Foi ministrado hoje aqui. O amor do Senhor nos ensina, a presença do Senhor nos ensina a amar, a presença do Senhor nos ensina a permanecer, a presença do Senhor, abachurianda labás. E José olha para a nação e diz assim: a gente está no Egito, mas não somos do Egito. Eu sei que Deus vai visitar vocês. Está lá em Gênesis 50, 25. Eu sei que Deus vai visitar vocês. Eu não vou estar mais vivo, mas Deus vai visitar vocês. Promete para mim que quando Deus visitar vocês, vocês carreguem os meus ossos. Não me sepultem no Egito. Levem os meus ossos. E termina desse jeito. Ele pedindo para que não deixasse os seus ossos ali, não sepultasse ele ali, mas que levasse para a sua terra, para o seu lugar. E Êxodo começa dizendo: levanta Faraó, que não conhecia José. Faraó não conhecia José. E se Deus está dizendo que não conhecia José, Deus está dizendo que Faraó não conhecia o Deus poderoso para mostrar poço. Não conhecia o Deus que era poderoso para mudar história no poço. Faraó não conhecia esse Deus. E Êxodo começa pelo clamor, pelo clamor de uma nação. Deus se apresenta a Moisés e diz: eu ouvi, eu vi e eu desci. Quem está dizendo isso é Deus. Está dizendo: eu ouvi o clamor, eu vi a aflição e eu desci para livrar o meu povo, eu desci para libertar o meu povo. E no capítulo 3 de Êxodo, Deus vai chamar Moisés e diz: Moisés, tem um povo que precisa de você. Tem um povo que precisa de você, Moisés. E Moisés não quer. Moisés recusa, dá um monte de desculpa. Eu tenho a voz, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E o Senhor diz assim: pode parar de desculpa, não tem problema, eu levanto um para ir com você. Eu levanto rabachurianda, labassuri canta, labachou. Deus sempre sabe como fazer. E eu imagino Moisés obedecendo, indo. E de repente ele
volta e olha para o Senhor e diz assim: Deus, mas se Faraó perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Qual vai ser a resposta para Faraó? E o Senhor diz para Moisés: diga que eu sou o que sou que te enviou. Diga que o eu sou o que sou te enviou. Aleluias. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. O que é que você precisa que o Senhor seja na tua vida nesta noite? O Deus de milagre, o Deus de cura, o Deus de providência. Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. Aleluias. Aleluias. E papai olhou para Ágape e disse assim: eu sou o que sou. Se vocês precisam de providência, eu sou o Deus de providência. Se vocês precisam de milagre, eu sou o Deus de milagre. Se vocês precisam de libertação, eu sou o Deus de libertação. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Deus, eu preciso de ânimo. Eu sou o Deus de ânimo. Deus, eu preciso de coragem. Eu sou o Deus de coragem. Eu sou o Deus da coragem. Eu preciso de um renovo. Eu sou o Deus de renovo. O que é que você precisa nesta noite? O eu sou. Deus quer renovar e Ele renova a tua vida e a minha vida. Senhor, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. O eu sou batiza você com o Espírito Santo. Aleluias. E Moisés, ele entende o chamado do Senhor. E no capítulo 5, o Senhor diz: diga a Faraó que deixe o meu povo ir para celebrar festa no deserto. Para celebrar festa no deserto. Eu disse: Senhor, este ano eu não quero comemorar. Eu não quero fazer festa. E o Senhor me disse que festa se celebra no deserto. Festa se celebra no deserto. É no deserto que você celebra. É no deserto que você canta. É no deserto que você se alegra na presença do Senhor. Deserto não é lugar de dor. Muitas pessoas acham que o deserto é um lugar de dor. Deserto não é lugar de dor. Porque a primeira vez que Deus decide fazer uma revolução, Ele está dizendo: eu só estou tirando vocês do cativeiro, porque chegou a hora de ter festa, e a festa vai acontecer no deserto. O Senhor tira o povo do cativeiro, o Senhor tira o povo do cativeiro e leva para o deserto, porque é tempo de festa, é tempo de festejar, é tempo de acontecer festa no deserto, é tempo de se alegrar no deserto. Aleluias. E é no deserto que vocês vão ter maiores experiências. É no deserto que Moisés, vai ter experiência. E Moisés, ele vai para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele mata um egípcio. E aí ele tem que fugir. E fugindo ele senta onde? Num poço. Na cabeça de Moisés, por mais que Deus havia se apresentado a ele, por mais que Yahvé, eu sou o que você precisa,
Eu sou o que você quer que eu seja. Ele está fugindo, Moisés está fugindo. Mas quando ele senta no poço, e ele vê a caravana passando, e ele consegue encontrar as moças de seu sogro Jetro. E seu sogro Jetro entrega Zípora como esposa. Então, no momento de fuga, ele encontra um recomeço para a sua nova história. No momento em que Moisés está fugindo, ele encontra um novo recomeço na sua história. E quantas vezes a liderança, os pastores, olha e diz: isso aqui não é para mim. Não, quantas vezes eu e você quisemos fugir da presença do Senhor. Quantas vezes eu e você quisemos fugir da promessa do Senhor, dizendo: isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. E Deus diz assim: não, não é o começo de uma nova história. Realmente não é. Mas é o começo de uma nova história na sua vida. Eu estou encerrando. E Abraão encontra um poço, Isaac outro poço, Jacó outro poço, José outro poço e Moisés outro poço. O que é que a ágape tem que fazer com o poço agora? O que é que nós, agapianos, temos que fazer com o poço? Deus disse: não é mais tempo de encontrar poço. Não há mais tempo de desentulhar poço. Não é mais tempo de sentar no poço. Não é mais tempo de ninguém ser lançado no poço. Não é mais tempo de alguém ser encontrado em fuga no poço. E eu perguntei: qual é o tempo? E o Senhor me disse: o tempo é de cantar para o poço. Brota, poço! Brota, poço! O tempo é de cantar para o poço. Brota, poço! Porque vai brotar. Aleluias! A ágape está entrando no novo ciclo. Nós não precisamos tirar espadas. Não precisamos desentulhar poço. Não precisamos fugir do chamado. Agora, para diante da promessa é cantar: brota poço, brota poço. É aquilo que nós lemos. Então Israel cantou este cântico sobre o poço, e vós cantai dele: brota poço. Em Números 21, eles tinham passado por tantas coisas. Eles tinham experimentado por águas amargas. Eles tinham experimentado Edom, pelo Mar Vermelho. Eles tinham enfrentado águas sendo purificadas. Eles viviam os tumultos por causa dos castigos dos rebeldes. Eles viram Deus abrindo terra e engolindo Corá. Mas agora é uma nova jornada. E os filhos de Israel estão acampados e não tem água. E eles estão olhando para o poço que não tem água. Talvez esta noite você esteja olhando para o poço que não tem água. Não é melhor a gente cavar? Não é melhor a gente sentar e esperar Deus trazer o milagre? Alguém, quem sabe, dizia assim: agora seremos jogados nesse lugar e morreremos. E Deus levanta alguém no meio da congregação que entendeu. Israel se reúne e começa a cantar: brota poço, brota poço. Eles estavam ali
e não tinha expectativa, não tinha sonhos, não tinha água, não tinha poço. E de repente, alguém no arraial, no meio da congregação, entendeu: peraí, eu preciso profetizar, eu preciso declarar, eu preciso reunir Israel e começar a cantar: brota poço, brota poço. E eu quero dizer para você que chegou o tempo da igreja entoar tudo aquilo que foi com muita dificuldade, trazer a existência desde Abraão até agora. E se o diabo tem dito que é tempo de desentulhar, você pode abrir a boca e profetizar, ter uma palavra profética. E você vai dizer: não, porque desentulhar, se já desentulhou. Se o diabo dizer: agora vai morrer, não, você vai dizer: não, já foi arrancado. Já foi arrancado quem sonhou com o poço. Você vai dizer agora: eu só tenho que cantar, eu só preciso cantar. Eu estou tirando, o Senhor diz assim: eu estou tirando vestes de luto, porque o tempo de cantar chegou. Eu estou tirando as vestes de luto, porque o tempo de cantar chegou. O Senhor levanta uma geração de sonhadores, uma geração que acredita no poço, uma geração que se une para dizer: brota poço, brota poço, o milagre vai acontecer. Só vive o milagre quem sonha, quem acredita. E nesta noite você vai dizer: brota, brota, brota poço, porque eu vou viver as promessas que o Senhor fez. Eu vou os sonhos que o Senhor tem liberado sobre este lugar, as visões. Só acredita quem sonha. Só acredita quem está vivo, quem sonha. E nesta noite, o Senhor, Ele diz para mim e para você: você não vai mais permitir que entule os seus passos. Você não vai mais permitir que a falta de perdão entule o teu poço. Você não vai mais permitir que a falta de compromisso com a verdade, com a palavra do Senhor, entule os teus passos. Você não vai mais permitir que alguém diga que você não vai conseguir, que você não pode. Esta noite, você não vai permitir que os seus passos sejam entulhados de lixo, entulhados de coisas velhas, entulhados de palavras que não provém, que não vem do Senhor. Mas esta noite o Senhor renova a tua vida. Nesta noite o Senhor tem uma nova história para mim e para você. Um novo começo. Sendo liberado sobre as nossas vidas. Uma promessa. Eu tenho uma promessa. Ou você pode dizer isso: eu tenho uma promessa. Eu carrego uma palavra. Eu carrego uma promessa. Eu carrego um legado. E nesta noite o Senhor renova os seus sonhos, renova a sua visão, renova. Você vai parar de deixar que palavras entulhem os seus poços.
palavras contrárias, mas você vai declarar diante dos poços, brota, brota poços, brota. O povo já estava desanimado, o povo estava, mas de repente alguém se levanta e diz: espera aí, vamos nos reunir, vamos nos unir numa só voz, vamos nos unir, para ver o milagre acontecer, para ver a promessa acontecer. Brota poço, brota poço, brota poço, brota poço. Arabachurianda, lavasuricanda, lavachou. Xereba, lavachurianda, lavasuricanda, lavachou. Aleluias, aleluias. Que nesta noite você possa sonhar, que nesta noite você possa acreditar, que nesta noite você possa tomar posse desta palavra para você, porque o Senhor tem promessa, o Senhor tem liberado palavras, o Senhor tem liberado e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. O Deus de promessa, o Deus que prometeu, o Deus que por isso nesta noite é tempo de festa, e nós vamos cantar, nós vamos cantar, nós vamos fazer festa no deserto. Porque deserto é tempo de providência, deserto é tempo de alegria, deserto é tempo de se alegrar. Fica difícil